Shalom, amados. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre intercessão. Você tem um chamado da intercessão? Como saber se eu tenho um chamado da intercessão? Como interceder? Outra resposta: o que é que trava o chamado da intercessão? Primeira coisa, você tem que ter consciência desse chamado. E como é que eu tenho consciência que eu sou chamado para interceder? Há uma inquietação, há uma responsabilidade que vem sobre você para interceder por uma pessoa da sua família ou por outra pessoa. O Espírito Santo coloca uma inquietude sobre a sua vida e geralmente ele nos mostra a pessoa para a gente poder interceder. Outra coisa é, temos que entender que o chamado, ele provoca também essa responsabilidade. E também ele provoca sede por intimidade com Deus. Sede de buscar em oração, em jejum, em palavra. Aquele que tem um chamado, ele tem fome espiritual. Ele tem sensibilidade espiritual. Aquele que foi chamado para interceder, ele consegue sentir na pele, só no olhar para a pessoa, se ela está passando por um problema, por uma luta, por uma guerra. Mas precisamos entender que nem todas as batalhas o intercessor deve entrar. Em Juízes, a palavra perguntaram ao Senhor, ela só é apresentada na Bíblia somente através de guerra e batalhas que Israel enfrentava ou iria enfrentar. Então eles consultavam o Senhor, geralmente quando iam para uma batalha, enfrentar uma guerra. Então não entre em batalhas aonde Deus não te autorizou. Você precisa ter autorização de Deus para entrar numa guerra. Por quê? Porque geralmente essa pessoa está passando por um tratamento de Deus e você não pode intervir nisso. É por isso que o intercessor, ele precisa ter discernimento espiritual e sensibilidade e intimidade para ouvir a voz de Deus e não entrar numa guerra onde ele não foi autorizado. E aqui já vai entrar o sentimento, a emoção. O intercessor, ele não age por emoção, por sentimento. O intercessor, ele age na direção de Deus. Todo intercessor, ele roga em favor de outra pessoa, ele roga em favor do próximo. Todo intercessor, ele tem empatia. O intercessor ele tem compaixão. Ele não é um egoísta espiritual que só ora, só intercede por ele mesmo ou pelos dele. Ele tem esse mandamento que é amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo é orar, tanto pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem e por aqueles que estão à nossa volta. Todo intercessor, quando ele entra em uma guerra espiritual, numa batalha espiritual, ele precisa conhecer o seu inimigo. Ele precisa conhecer as estratégias do inimigo a quem ele está guerreando. Josué nos ensina isso quando envia os espias para Jericó, para observar a cidade, a muralha de Jericó, os inimigos que haviam naquela terra. Eles observavam ali como eles estavam, como eles
se comportavam para ter uma estratégia direcionada por Deus para derrubar aquelas muralhas e tomar posse da terra que Deus havia prometido. Então, o intercessor, ele precisa se posicionar. Então, diga assim: eu decido me posicionar. O intercessor precisa se posicionar e muitos demoram anos para se posicionar. É por isso que muita gente é alvo fácil do adversário. Então, decida hoje se posicionar e conheça, entenda o que você carrega, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, tá? Então, o intercessor, ele vai sentir fome espiritual, ele é muito sensível ao mundo espiritual, ele consegue discernir pessoas, ele tem sede de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. E todo intercessor, quando Deus quer alistar o intercessor para uma guerra espiritual, o próprio Deus permite a guerra vir. Permite ele passar por uma luta, por uma batalha, para ele ser capacitado nesta guerra. O soldado, ele só é capacitado quando ele vai enfrentar uma batalha, uma guerra. É óbvio que ele é treinado antes. E o nosso treinamento é a oração, é o jejum, é a palavra. Geralmente Deus permite você passar por uma batalha espiritual para você ter uma maturidade e saber lidar com outras guerras que virão. Então, Deus sabe alistar os seus soldados, ok? Você vê isso, Abraão tinha um espírito de intercessão. Abraão rogou por Sodoma e Gomorra. Deus disse que não havia nem 50 justos naquela cidade. E Deus foi diminuindo, e Abraão perguntando se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30. Deus foi afirmando a Abraão que não tinha nem 5 justos naquela cidade. Então você vê que Abraão tinha esse sentimento de intercessão, de rogar, né, por aqueles, né, que nem fazem parte da sua linhagem, da sua descendência. Então, as batalhas não podem te parar. As batalhas vêm para te capacitar e para você mudar de nível espiritual. Ok? Então, diga: eu sou um intercessor. Outro ponto que trava a nossa espiritualidade, o nosso chamado, que bloqueia o nosso chamado, é a emoção. Emoção não te eleva uma maturidade espiritual. Emoção te faz vulnerável aos ataques do inimigo e você não consegue discernir o que é espiritual do que é natural. Então você precisa neutralizar essa emoção e andar no espírito. Outra coisa, o intercessor, o que trava o intercessor, o que bloqueia o chamado do intercessor, é a falta de constância. E quando a gente fala de falta de constância, falta de oração, falta de devoção a Deus. O intercessor precisa ter uma prática, uma dedicação, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida incessantemente, porque o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ele está dizendo: enquanto você estiver na terra, você precisa orar. E oração é uma comunicação, e também oração, ela te dá também essa sensibilidade juntamente com o jejum. O que trava também a nossa espiritualidade é a confusão. Geralmente, confusão espiritual vem
ligado com a emoção. O ego, né, os bloqueadores da nossa espiritualidade é a nossa emoção, é o nosso ego, tá? É a nossa emoção que tenta falar mais daquilo que é espiritual, tenta bloquear a voz de Deus dentro do nosso interior. Então, a gente precisa crucificar a nossa carne, que é crucificar os nossos desejos, para estar sensível à voz de Deus e não haver dúvida, nem incerteza com o que Deus está lhe mostrando, está te revelando. É por isso que toda vez que você tem uma vida de dedicação, de devoção a Deus, você consegue matar essa emoção, essa sensibilidade, esse sentimento emocional que mata a sua espiritualidade. Então, quanto mais você ora, mais sensível espiritualmente você fica e mais você alimenta o seu espírito, e é muito fácil discernir a voz de Deus. Trava 4. Ausência de discernimento. Geralmente a ausência de discernimento é falta de constância na oração e na devoção e na leitura da palavra. Trava 5. Superficialidade. Não tem dedicação, foco na palavra, no jejum, na busca incessantemente pela presença de Deus. É uma pessoa inconstante. E pessoas inconstantes, elas só ficam no raso. Ela não muda de nível, ela não se aprofunda, não mergulha, não ultrapassa a superfície das profundezas da intimidade com Deus. Tá ok? Então compartilha esse vídeo. Hoje nós falamos sobre intercessão. Compartilha esse vídeo aí, um beijo no coração. Deus abençoe.